Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Dinanci Silva e sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Vamos conhecer o objeto de conhecimento desta aula de hoje. O objeto de conhecimento é morfossintaxe e o detalhamento, verbos quanto à predicação, intransitivos e transitivos. Então, vamos para a nossa aula. Vou iniciar a nossa aula fazendo um questionamento para você. Você já parou para pensar, para refletir, por que alguns verbos que constituem as sentenças, as nossas orações, por que alguns verbos, não todos, alguns, exigem complemento, eles não pedem, eles exigem. É obrigatório um complemento para alguns verbos. E outros verbos não, eles não exigem um complemento. Você já parou para pensar sobre isso? E por que alguns complementos, uma expressão ou uma frase que completam o sentido de alguns verbos da língua portuguesa, por que alguns desses complementos aparecem com preposição e outros complementos não aparecem? Você já parou para refletir sobre isso? Bem, estamos falando aqui de comunicação. E comunicar-se bem é uma competência essencial, fundamental para interagirmos na sociedade. Sabe que nós vivemos em sociedade e precisamos nos comunicar, interagir. Então, os verbos que nós usamos, eles vão determinar se as nossas frases, as nossas sentenças, as nossas orações estão completas, com o sentido completo, ou se elas geram dúvidas. Então, compreender a predicação verbal e seus complementos, aquilo que vai se dizer do sujeito da oração, é fundamental, é essencial para você interpretar, analisar, compreender e produzir textos com clareza. Porque se você não produzir com clareza, eles vão estar com sentido ambíguo, produzindo outro sentido. Então, se eu digo, veja bem, se eu digo assim, Pedro comprou, você vai sentir uma necessidade incrível de perguntar, né? Será que está certo isso? Eu não estou entendendo muito bem. Então, parece que está faltando algo. Agora, se eu digo, Pedro correu, parece completo? Para você, parece completo? Se eu digo assim, Pedro correu, você entendeu a mensagem? Por que parece completo isso? Quando eu digo, Pedro comprou, parece que está faltando alguma coisa aí para que eu entenda o sentido. Comprou o quê? Agora, se eu digo, Pedro correu, me parece que já entendi o sentido básico. O Pedro estava parado e disparou uma carreira, ele correu, certo? Então, na nossa realidade, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nós usamos centenas de verbos, né? E alguns desses verbos, eles carecem de uma ajuda, né? Para completar a sua ideia, para completar o seu sentido. E outros verbos não, eles não carecem, eles não precisam dessa ajuda, desse complemento, para que o sentido deles esteja completo. Então, entender como funciona a relação que se estabelece entre o verbo e os seus complementos, aquelas expressões que vão completar o sentido desse verbo, vai ajudar você a falar e a escrever melhor, a interpretar os textos que você lê, tanto os orais quanto os escritos, com muito mais clareza, e você vai perceber nuances, aspectos do nosso idioma que você antes não percebia. Então, veja que essa
é uma coisa especial, é algo especial, um aspecto especial da língua portuguesa, da comunicação. É você entender a predicação verbal, entendendo que determinados verbos na língua portuguesa exigem um complemento, às vezes esse complemento vem com preposição, e outros verbos exigem complemento sem preposição, certo? Não precisam da preposição. Esse é o nosso questionamento para você. E agora, vamos então dar continuidade, entendendo ainda mais sobre a predicação verbal, das sentenças, das frases, das orações na língua portuguesa, conhecendo o conceito, a definição e os tipos de predicação verbal. Então, vamos iniciar aqui entendendo o conceito de predicação e os tipos de predicado verbal. Então, veja bem. Os verbos que constituem os predicados das nossas orações, eles podem ser transitivos, intransitivos e de ligação. Nosso foco hoje aqui vai ser sobre os verbos intransitivos e transitivos. Então, vamos começar pelos intransitivos. Você percebeu que tem um prefixo ali? In. Pois é, in aqui é um prefixo que traz um sentido para a palavra transitivo. Transitivo, você já sabe que vem do latim transitare, ir, do sujeito para o alvo, sair, se deslocar. Portanto, intransitivo, essa partícula, esse prefixo aí significa que ele não transita. Ele não sai do sujeito para um alvo, para uma ação. Então, os verbos intransitivos, eles têm como característica o fato de não exigirem complemento. Enquanto os transitivos, os verbos que transitam, que vão do sujeito para a ação, para o alvo, eles exigem complemento, os intransitivos, eles não transitam. Veja, é muito simples, é muito fácil você entender, não só identificar, mas utilizar, né, com precisão e utilizar assim com muita capacidade mesmo de formular suas frases, suas sentenças, entendendo que verbo você vai utilizar, se um verbo transitivo ou intransitivo. Os intransitivos são aqueles verbos que não exigem complemento. Ah, professora, a senhora quer dizer então que esse verbo ele tem um sentido completo? Exato, exatamente isso. O verbo intransitivo tem como característica possuir o sentido completo. Eu entendo a mensagem só com este verbo. Utilizando este verbo, se tiver um sujeito e este verbo, eu já entendi a mensagem central. Agora, exatamente, eles têm um sentido completo. Mas eu posso, se eu quiser, eu posso acrescentar alguma expressão, algo, para aprofundar o meu texto, a minha frase, a minha sentença. Mas não é obrigatório. Por quê? Porque o verbo intransitivo traz em si uma significação completa. Eles são verbos de sentido completo. Gente, isso é muito fácil. Verbos intransitivos possuem sentido completo e, em razão disso, dispensam, não pedem, não querem complementos. Se eu acrescentar, se eu desejar, se eu quiser expandir, desenvolver ainda mais a significação desse verbo, eu posso acrescentar uma informação, ou duas, ou três, mas isso aqui, sintaticamente, não se chama complemento. Vão ser adjuntos, uma outra nomenclatura que vamos estudar num outro momento. Vamos ver um exemplo, então, de orações, de sentenças com verbos intransitivos? Veja, ele nasceu. Gente, quando eu digo ele nasceu, você já entendeu que nasceu, uma criança nasceu. E olha só, o sujeito, ele já me dá a ideia, né, do gênero masculino, nasceu. Ele estava no ventre da mãe e nasceu. Olha, a informação está completa.
Caso eu queira acrescentar mais alguma informação, eu posso dizer: ele nasceu ontem, ele nasceu grande, ele nasceu pequeno. Eu posso acrescentar outras informações, se eu desejar, mas não é obrigatório, porque se eu disser ele nasceu, o sentido básico da frase está completo, por conta do verbo nascer, que é um verbo intransitivo. Não exige um complemento obrigatório, não exige. Um outro exemplo: Maria chegou. Veja, eu tenho o sujeito Maria, Maria não estava, mas ela chegou. Maria chegou. O verbo chegar aqui me dá a ideia completa. Maria estava em algum lugar e chegou aqui, certo? E eu poderia dizer: Maria chegou aqui. Ou Maria chegou lá, Maria chegou na sala, Maria chegou ontem. Esse aqui, lá, na sala, ontem, são informações extras que eu estou acrescentando a esta frase, mas que não são exigidas, não são complementos. São informações secundárias, são adjuntos adverbiais. Muito bem. Mas aqui está completo. Maria chegou. O meu verbo aqui, chegar, é intransitivo. Agora veja, eu acrescentei, Maria chegou cedo. Esse cedo não é complemento, o verbo não exige esse complemento. Como eu expliquei para você, é uma informação extra, né? E para desenvolver ainda mais a significação. O sol brilhou forte. O verbo brilhar aí já tem sentido completo. Então, comunicar-se bem é uma competência essencial. E esses verbos que nós utilizamos, eles vão determinar se as nossas frases, como você já sabe, estão completas ou se elas vão gerar dúvida, certo? Portanto, preste muita atenção na predicação verbal. Eu tenho o sujeito e tenho o predicado aí verbal. Tenho que prestar atenção nesse verbo e nos seus complementos, certo? Porque isso é necessário para que eu possa entender a mensagem, né, que o emissor está traduzindo para mim, eu como receptora, ou se eu estiver na condição de emissora de uma mensagem, para que eu me faça ser entendida. Muito bem. Então, você observou que os verbos chegar e nascer, eles já têm em si, eles trazem em si um sentido completo, uma ideia completa. Muito bem. Vamos continuar entendendo sobre os conceitos e tipos de predicação verbal. Vamos agora entender os verbos transitivos. Você sabe que nós temos dois tipos de verbos transitivos: os transitivos diretos e os transitivos indiretos. E ainda transitivo direto e indireto, simultaneamente. O que vão caracterizar os verbos transitivos diretos? Bem, transitivo você já sabe, transita, vai do sujeito para a ação, para o alvo, requer um complemento. Então, o verbo transitivo se caracteriza por exigir uma expressão, uma frase, algo que complete o sentido dele. Por isso que ele é transitivo. Então, ele exige complemento direto. A princípio, todo verbo transitivo, direto, ele exige um complemento sem preposição. Mas existem casos em que um verbo transitivo direto pode trazer uma preposição. Nós vamos ver esses casos. Mas vamos nos deter aqui primeiro nessa primeira ideia de que o verbo transitivo direto, ele pede, ele exige, o complemento, pedir não é bem a ideia, né? Exige mesmo. Exige o complemento sem uma preposição obrigatória. Vamos ver um exemplo disso. Ele comprou um carro. Analise comigo aqui. Ele é o sujeito, comprou o quê? Um carro. Então, o verbo comprar é um verbo transitivo direto. Por quê? Porque quem compra, compra alguma coisa. Esta alguma coisa aqui é um carro. Portanto, esse enunciado aqui, essa expressão, um carro, é o complemento do verbo comprar. Quando eu digo apenas ele comprou, você vai ficar faltando alguma coisa para que a informação esteja completa. Ele comprou o quê? Ele comprou um carro. Um outro exemplo. Ana leu o livro inteiro.
Veja bem, o verbo ler, quem lê, lê algo, lê alguma coisa. Então, leu o quê? O livro inteiro. A expressão um livro inteiro completa o sentido do verbo ler. O sujeito é Ana. Ana praticou a ação de ler, mas ela leu o quê? Ela leu o livro inteiro. Então, no terceiro exemplo, você tem Pedro perdeu. Quem perde, perde algo, perde alguém, perde alguma coisa. Se eu disser, Pedro perdeu, você vai sentir imediatamente uma necessidade de perguntar, Pedro perdeu o quê? Pedro perdeu a carteira. Portanto, a carteira é o complemento do verbo perder. Veja bem, todas as vezes que você necessitar perguntar o que ou quem, essas perguntas, o que ou quem, depois do verbo, Pedro perdeu. O que? Ana leu. O que? Ele comprou. O que? Então, a resposta para estas perguntas constituem, forma o complemento desse verbo. Portanto, esse verbo é um verbo transitivo. E no caso, como eu não tenho uma preposição aqui um é adjunta de nominal, o é adjunta de nominal, a é adjunta de nominal, eu não tenho uma preposição aí, então esse são exemplos de verbos transitivos diretos, que se caracterizam por ligar-se ao seu complemento diretamente, sem o auxílio da preposição. Muito bem. Agora vamos, então, entender sobre os verbos transitivos indiretos. Muito bem, se você entendeu os transitivos diretos, que são os verbos que exigem complemento sem preposição, liga-se diretamente ao seu complemento, é fácil compreender que os transitivos indiretos, eles vão se ligar ao seu complemento mediante uma preposição. Portanto, esses verbos são verbos que exigem o complemento com preposição. O transitivo indireto, ele exige obrigatoriamente a presença de uma preposição. Para quê? Para completar o sentido. Faz parte da natureza, da essência desse verbo. Vamos ver os exemplos. Ele gosta de música. Analisando sintaticamente, você vê o quê? Ele é o sujeito. Ele gosta. Quando eu digo apenas ele gosta, você também tem uma necessidade de mais informações, você quer compreender essa sentença, essa oração. Ele gosta, aí você me pergunta, de quê? Olha a resposta, de música. Então, quando você pergunta de quê, de quem, a quem, como resposta, você tem o complemento do verbo transitivo indireto. É transitivo que transita do sujeito para o alvo, para a ação, mediante o auxílio desta preposição. Quem gosta, gosta de, esse de é preposição, gosta de algo, de alguma coisa. Gosta de quê? De música. Olha outro exemplo. A professora obedece às regras. A professora é o sujeito dessa sentença. A professora obedece. Se eu digo apenas isso, gente, a professora obedece. Olha a necessidade que você tem de perguntar. A professora obedece a quê ou a quem? Quem obedece, obedece ou até desobedece, se fosse o caso, a alguém, a algo, a alguma coisa. Então, a professora obedece a quê? As regras. Muito bem. Aqui você tem preposição, a mais a, regras, ok? Então, aqui você tem um outro exemplo de verbo transitivo indireto. Vamos para este exemplo. O homem precisa de ajuda. Analisando o sujeito o homem precisa. Se eu digo apenas isso, o homem precisa, você sente necessidade de perguntar, o homem precisa de quê? Agora, atenção, gente. O verbo precisar, ele tem outros sentidos. Mas nesse sentido aqui, nesse contexto desta oração, da forma que está, o homem precisa de ajuda, é no sentido de carecer mesmo, de necessitar. Então, o verbo precisar tem um outro sentido, que é no sentido de ser exato, de ser coerente, preciso, certo?
Mas nesse contexto aqui, desta frase, o verbo precisar tem o sentido de necessitar. Então, aqui, ele realmente precisa de uma preposição. O homem precisa. Quem precisa, no sentido de necessitar, precisa de algo, de alguma coisa ou de alguém. Nesse caso, ele precisa de algo, ele precisa de ajuda. De ajuda é, portanto, o complemento verbal do verbo precisar. E foi mediante a preposição. Se eu tenho preposição mediando, então eu tenho um verbo transitivo indireto. Não se trata só de uma escolha estilística, não, tá? É uma exigência do verbo do ponto de vista da norma culta. Nesse caso aí, precisa disso, certo? Seguindo, vamos observar aqui os verbos transitivos diretos e indiretos, que é a reunião, a soma aí de dois verbos. Então, algumas frases, algumas sentenças que nós construímos, precisamos utilizar na nossa comunicação diária ou em qualquer área do nosso trabalho, da nossa vida profissional, enfim. Você vai utilizar, vai precisar construir sentenças, frases, utilizando verbos transitivos diretos e indiretos simultaneamente, ao mesmo tempo. E alguns desses verbos são, o que caracteriza, o que caracteriza, na verdade, o verbo transitivo direto e indireto? São aqueles verbos que vão exigir dois complementos, duas expressões, uma só palavra ou mais, para completar o sentido dele. Veja que eles são transitivos, eles exigem complemento. Se é direto, é um complemento sem preposição, e se é indireto, um complemento com preposição. Então, verbos que exigem dois complementos, um com preposição e o outro sem preposição, esses são verbos transitivos diretos e indiretos. Vamos ver agora na prática, no exemplo, para você entender essa teoria aqui. Veja, entreguei o livro ao aluno. Observe, quem entrega, eu, aqui está aqui o sujeito, eu entreguei. Eu entreguei o quê? Eu entreguei o livro. O livro. Veja que aqui o livro forma o objeto direto do verbo entregar. Mas quem entrega, entrega alguma coisa, o livro, a alguém. Esse a é preposição. Eu entreguei o livro ao aluno. Note que aqui o verbo entregar exigiu dois complementos, um direto, o livro, e outro indireto, ao aluno. Esse o é artigo, é adjunta de nominal, porém este a é preposição. Então, um sem preposição e outro com preposição. Neste exemplo, oferecemos flores às mães. Analisando, nós oferecemos. O que foi que nós oferecemos? Flores. Oferecemos o quê? Flores. Veja, a resposta para a pergunta o quê me dá o complemento do verbo oferecer. Não teve preposição, então é transitivo direto. Esse complemento, gente, tem um nome. São os objetos. Nesse caso aqui é direto. E este outro com preposição é indireto, mas nós vamos tratar mais detalhadamente numa próxima aula sobre isso. Então, veja, oferecemos flores às mães. Quem oferece, oferece alguma coisa, flores, a alguém. A quem? As mães. Observe, então, a presença de dois complementos. Um sem preposição, flores, e o outro com preposição, aqui, as mães. Neste outro exemplo, eu tenho, mostrei a foto ao meu amigo. Quem mostra? Mostra alguma coisa a alguém. Se eu digo mostrei, olha a necessidade, mostrou o quê? Para quem? A quem? Então, mostrei a foto completa diretamente o sentido do verbo mostrar. Não tem preposição aqui, esse a é artigo. Mostrei a foto. A quem eu mostrei essa foto? Ao meu amigo. Olha o a preposição aqui, e aqui constituindo, então, o objeto indireto, o complemento do verbo mostrar.
um sem preposição e o outro com preposição. Então, os complementos verbais, eles são fundamentais, são essenciais, eu não posso retirá-los. Por quê? Porque eles vão constituir a estrutura e o funcionamento das orações. Preste atenção a isso. Esses verbos, esses complementos verbais, essas expressões que completam o sentido do verbo, eles vão possibilitar, eles vão permitir que nós expressemos as nossas ideias de forma precisa, de forma clara, estabelecendo relações entre os verbos e os objetos. Os objetos são os complementos. Então, ao entender como esses complementos verbais, essas estruturas que completam o sentido desse verbo, como elas funcionam, nós podemos melhorar a nossa comunicação, nós podemos aprimorar a nossa comunicação e expressar de maneira clara, eficiente, eficaz os nossos pensamentos. E, além disso, a compreensão desses complementos verbais é também fundamental para uma análise e uma interpretação de textos, permitindo que nós identifiquemos que relações, né, se estabelecem ali entre as ideias e os conceitos apresentados. Oferecer o quê? A quem? Então, o verbo transitivo direto e indireto, como nós vimos aqui, exige dois complementos, duas estruturas para completar o seu sentido, um com e outro sem preposição. Seguindo, agora vamos dar nomes a esses complementos. Complementos verbais são chamados de objeto direto e objeto indireto. Você já entendeu, já relacionou que eles estão, né, ligados, relacionados aos verbos transitivos. Bem, o objeto direto, representado aqui por OD, é a estrutura, a expressão que completa o sentido do verbo transitivo direto sem uma preposição obrigatória. Preste atenção, a princípio é sem uma preposição obrigatória, mas haverá casos, e nós vamos estudar aqui, em que ele pode ter uma preposição para abrir, para esclarecer ainda mais, aprofundar melhor, tirar ambiguidade. Então veja aqui, o objeto direto é o complemento do verbo transitivo direto sem preposição obrigatória. Exemplo, vi o filme ontem, olha aqui, vi o quê? O filme, ontem. Vi o filme, eu poderia parar a frase bem aqui. Quando foi que eu vi o filme? Ontem. Esse ontem não é complemento mais, ele já é um termo que está ali para trazer os adjuntos adverbiais, para trazer mais informações para a minha estrutura aqui de frase. Mas o complemento do verbo ver é o filme, certo? Outro exemplo, Beatriz escreveu um livro. Beatriz é o sujeito e escreveu. Beatriz escreveu. Você vai perguntar, escreveu o quê? Uma carta? Um e-mail? Não, escreveu um livro. Um livro constitui o objeto direto do verbo escrever. É o complemento do verbo escrever, que é transitivo direto. Pegamos o ônibus errado. Olha, pegamos o quê? O ônibus errado, embarcamos no ônibus errado, né? Mas nesse caso, o verbo pegar mesmo, ele vai trazer o sentido, ele vai se constituir aqui no verbo transitivo direto. Pegamos o quê? O ônibus. E esse ônibus era errado. Agora, o objeto indireto. O objeto indireto é o complemento, a palavra, a estrutura que completa o sentido do verbo transitivo indireto, com a preposição obrigatória. Vamos ver o exemplo. Obedecemos à diretora. Quem obedece, obedece a alguém. A diretora é o complemento, é o objeto indireto, é o complemento do verbo transitivo indireto com a preposição obrigatória. Respondi ao convite. Quem responde? Responde a algo, a alguém, a alguma coisa. A quê? Ao convite. Então, ao convite é o objeto indireto do verbo responder. Assistimos ao filme. Quem assiste? Cuidado com o verbo assistir, porque ele tem outro sentido. Mas, nesse contexto, o verbo assistir está no sentido de ver, de presenciar. Assistimos a quê?
ao filme. Então, ao filme é o complemento, é o objeto indireto do verbo assistir. Então, para que você entenda um pouco melhor, né, sobre esses complementos, nós precisamos dizer, então, que é importante você prestar atenção quando o verbo traz esse sentido. Alguns verbos têm mais de um sentido, precisa entender o contexto, para ver se ele vai exigir um complemento com ou sem a preposição. No caso aqui, do verbo transitivo indireto, com a preposição obrigatória. Agora, vamos entender aqui o objeto direto preposicionado. Mas, professora, a senhora disse que o objeto direto é o complemento do verbo transitivo direto sem preposição. Pois é, mas para efeito de clareza, alguns verbos pedem essa preposição por razões de quê? De ênfase, de estilístico mesmo, efeito estilístico, ou para retirar a ambiguidade, o duplo sentido. Exemplo: amei a todos. Olha, o verbo amar, quem ama, ama alguém, direto, né? Mas nesse caso, para tirar uma ambiguidade, a quem foi que eu amei? A todos. Esclareci que é a todos. Respeitamos a todos os colegas. Veja que este a aí é preposição e está aqui para com efeito, com ênfase, né, também. O diretor acusou a Joana injustamente. O verbo acusar, dependendo do contexto, ele pode não pedir, mas para esclarecer, para tirar a ambiguidade, acusou a Joana injustamente. Exemplo: amei a todos com sinceridade. Agora vamos estabelecer a diferença entre objeto direto e objeto indireto. Vamos para esse quadro? Veja. Quanto ao aspecto, com a preposição obrigatória, o objeto direto não exige. Com a preposição obrigatória, preste atenção, o objeto direto não necessariamente ele exige a preposição, só em alguns casos, que nós vemos neste instante, para desfazer ambiguidade, com efeito estilístico ou com ênfase. E o objeto indireto, ele exige a preposição obrigatória? Exige? Sim, ele exige. A substituição pelo pronome. Quais pronomes podem substituir toda uma expressão do objeto direto? No caso do objeto direto, os pronomes que eu vou substituir são o, a, os, as. Estes pronomes podem substituir toda uma expressão. E para o objeto indireto, só tem dois pronomes que vão substituir uma expressão ou um conjunto de palavras que representam o complemento do objeto indireto. São os pronomes lhe e lhes. E qual a função na frase do objeto direto? É completar o sentido do verbo. E aqui é indicar o destinatário. Muito bem. Então, vou deixar aqui, né, mais um exemplo, que é: eu li o livro, substituindo pelo pronome eu o li. Veja aqui que o pronome substituiu aqui o livro, só o o, eu o li. Eu dei o presente ao amigo. Qual? Olha, toda essa expressão aqui, ao amigo, foi substituído pelo pronome lhe. Eu lhe dei. Muito bem. Ficamos por aqui, espero que você tenha gostado, mas, sobretudo, aprendido sobre a importância da predicação verbal. Até a próxima.